Oi, pra quem não me conhece, eu sou Amanda, eu perdi 45 quilos com reeducação alimentar e treino, eu crio conteúdo nas outras redes sociais e vou deixar no final pra vocês ou aqui na descrição, me sigam lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre 5 coisas que me ajudaram a perder esses 45 quilos. A primeira delas foi encarar o meu emagrecimento como uma reeducação alimentar e não como uma dieta. Eu acho que a palavra dieta, e falando do ponto de uma pessoa que viveu a vida inteira tentando emagrecer, já causa um gatilho na gente, dá uma coisa negativa. Então eu encarei como uma reeducação alimentar, tentar melhorar a minha alimentação. O que eu decidi fazer foi tentar comer o mais limpo possível. Então a primeira coisa foi tentar comer mais comida de verdade, fazer comida. E a gente tava em pandemia, então tava em casa o tempo inteiro, tive tempo pra isso, consegui separar tempo pra isso. Não que eu não estivesse trabalhando, mas eu consegui me organizar pra que isso acontecesse. Diminuir a quantidade de açúcar que eu tava comendo. Em casa a gente tinha muita mania de fazer bolo e às vezes a gente comia um bolo inteiro à tarde tomando café. Fritura, a gente tirou fritura do nosso cardápio. Então foi processado, açúcar, gordura. Doce em geral, a gente parou a gente tinha muita mania de fazer brigadeiro em casa. Comprar leite condensado, fazer brigadeiro e comer uma travessa de brigadeiro vendo filme. E foi uma coisa também que a gente parou. A gente, se dava vontade de comer doce, a gente tentava ir por uma coisa melhor, um chocolate 70%, fazia alguma sobremesa com menos densidade calórica, menos açúcar. Não que eu parei de comer açúcar, tipo assim, do zero. Eu fui diminuindo, igual café. Eu tô tomando meu café aqui sem açúcar. Eu não tomo café com açúcar, mas eu fui aos poucos tirando, chegou num ponto em que pra mim já não fazia mais sentido. Tanto que o meu paladar hoje em dia, ele é totalmente pro amargo. Eu sou muito sensível a muito açúcar. Foi coisa muito industrializada, açúcar, fritura e lanche, gente. Lanche era uma coisa que a gente costumava pedir de 2 a 3 vezes na semana, principalmente na pandemia. Eu já falei com vocês quando as coisas meio que descarrilharam. A gente costumava pedir de 2 a 3 vezes na semana e assim, não tava rolando. Então a gente decidiu parar. Isso quer dizer que a gente parou de comer outro tipo de coisa? Não, mas a gente vai chegar lá. Então o ponto principal foi entender que era uma reeducação alimentar e não uma dieta. Era uma coisa que eu queria mudar a minha vida, o meu jeito de viver pra ter mais qualidade, ter mais saúde e, consequentemente, perder peso. A segunda coisa que me fez conseguir perder esses 45 quilos foi criar uma rotina de exercícios. Lembrando que a gente estava em pandemia, as coisas estavam totalmente fora de controle, eu tava tendo bastante crise de ansiedade, tava em casa, parada, assim, surtando. Então eu fiz um trato comigo que, por 1 hora no meu dia, início acho que nem foi 1 hora, foi menos, mas em algum momento do meu dia eu ia separar algum tempo pra eu me exercitar, do jeito que eu achasse melhor. Se eu quisesse caminhar na rua eu podia, se eu quisesse fazer exercício dentro de casa eu podia, eu só precisava tirar um tempo do meu dia, ele qual fosse, assim, o tempo que dava pra eu poder me exercitar. Como a gente tava em pandemia ainda, não tava podendo sair, fazer nada, eu decidi fazer dentro de casa mesmo. Eu raramente saía pra caminhar, mas eu comprei um saco de boxe, eu já tinha feito Muay Thai antes, eu comprei um saco de boxe, uma luva e eu comecei a treinar em casa vendo uns vídeos de um professor que ele ensinava, tipo assim, 40 minutos fazendo séries no saco de porrada e era isso que eu fazia. E também alguns vídeos de exercícios, de HIIT, tem muito no YouTube, não tem uma pessoa específica, eu assistia vários. Posso depois procurar pra vocês e colocar na descrição se vocês quiserem, nos comentários. Pra mim, o principal foi isso, não importa o que eu fizesse, mas separar alguma parte do meu dia pra me exercitar. Não era negociável, era uma parte que eu precisava fazer. E assim, no começo foi uma delícia? Foi ótimo? Não foi. Eu tava saindo da minha zona de conforto. Isso tanto para a questão da alimentação quanto para a questão do exercício. Eu tava saindo da minha zona de conforto. Eu sabia que era uma coisa que um tempo, né, um pouco de tempo para frente ia me trazer benefício. E, sinceramente, depois que eu acabava de fazer os exercícios, eu já sentia isso. Eu já me sentia mais leve, sentia que, assim, na primeira semana que os meus dias estavam mais tranquilos, eu estava conseguindo respirar e fazer o que eu precisava fazer. A terceira coisa que me ajudou a perder essa quantidade de peso foi fazer marmita congelada. Eu sei que muita gente tem problema com isso de comer comida requentada, comida congelada, mas eu acho que quando a gente quer seguir um objetivo, a gente tem que se programar para fazer da melhor forma possível e fazer com que ele se encaixe na nossa rotina. Fazer com que fique fácil seguir o nosso planejamento. E para mim, fazer as marmitas foi, assim, crucial. Eu acho que se a gente não tivesse feito as marmitas, talvez a gente não tivesse conseguido perder peso. Não tive ajuda de um nutricionista no início, gostaria de ter tido, mas como eu já falei, eu sempre fui uma pessoa gorda, vivi 29 anos da minha vida sendo uma pessoa gorda e frequentando médicos, então me gerava um tipo de gatilho e eu não tinha uma indicação de algum pra seguir e tudo. Então o que a gente decidiu fazer, o que a gente pega lá da primeira da reeducação alimentar, era comer o mais limpo possível. Só de melhorar a nossa alimentação, a gente já ia conseguir perder peso. Depois a gente via em relação à quantidade. E é lógico que
a gente diminuiu sim uma certa quantidade de coisa que a gente comia. Mas foi muito no feeling, do tipo, a gente comia muito e muito mal. Então a gente decidiu comer um pouco menos do que a gente comia e bem, colocar mais legume, mais fruta, vegetal, verdura. A gente adicionou tudo isso para dar um volume, mas a gente não deixou de comer coisa que a gente gostava, não. A gente fazia marmita do almoço, principalmente. Fazia pro mês inteiro no começo. O nosso freezer é grande, então proporcionou isso pra gente, a gente conseguir fazer essa quantidade. Depois, um pouco a gente viu que pra fazer pra 30 dias acabava ficando muito enjoativo. A gente viu que fazer de 15 em 15 era muito mais fácil, a gente podia ter mais variedade. A gente começou fazendo as marmitas do almoço e lanche, a gente também deixava alguma coisa pronta. A gente começou a fazer uns snacks de batata com frango, algumas coisas assim, pra imitar, talvez comer um salgado à tarde. A gente fez empadão de grão de bico, a gente fazia quibe assado. E assim, realmente foi mudar a qualidade da nossa alimentação no começo, já que a gente não tinha esse acompanhamento nutricional. Então as marmitas a gente sempre fazia almoço para as duas e lanche a gente deixava algumas coisas prontas. Para janta a gente sempre deixava a proteína separada e aí a gente fazia a salada que a gente queria comer fresca na hora, ralava as coisas, enfim. Queria comer uma batata cozida, a gente fazia. Mas só de ter o almoço e o lanche separado, isso daí 10/10. Ajudou muito, o almoço principalmente. Porque o que acontece quando você faz a marmita? Você já tem a comida pronta. Então você não vai pensar assim, pô, o que vai ser mais fácil? Eu pedir alguma coisa pra comer, eu comer outra coisa que eu vou ter que fazer, ou que já tá pronto no congelador. Então a gente fazia isso. A marmita ajudou muito por causa disso. A quarta coisa foi não cortar tudo que a gente gostava de comer. A gente só modificou um pouco isso. Tipo assim, no começo, que eu me lembro, a gente tinha refeição livre de 15 em 15 dias. Mas era tipo assim, a gente queria comer um hambúrguer, beleza, a gente não podia pedir no iFood, não dava pra sair porque pandemia, não tinha como ir pra restaurante. Mas a gente prometemos pra nós mesmos que a gente não ia pedir lanche, a não ser comida japonesa. Nossa refeição livre era de 15 em 15 dias e a gente precisava fazer. Queria comer um hambúrguer? A gente fazia. Queria comer petisco, tipo batata frita com carne, alguma coisa assim? A gente fazia, porque a gente sabia como estava sendo feito. Deu pra entender? Do tipo assim, se a gente ia comer petisco, um negócio de batata frita com carne, a gente não pegava a batata e fritava. A gente cozinhava a batata, colocava na fritadeira, na air fryer, né, pra fritar sem óleo, fazia aquela batatinha frita ali, fazia uns molhos em casa, onde a gente sabia como as coisas estavam sendo feitas, sabia que não era tão gorduroso, pegava uma carne com mais qualidade. E também a gente aprendeu a adaptar a receita no nosso dia a dia mesmo, dia de semana. Por exemplo, eu tava com vontade de comer um bolo, igual eu falei que a gente tinha costume de assar um bolo à tarde e comer o bolo inteiro. Eu queria comer um bolo, eu procurei receitas de formas de fazer um bolo em que ficasse menos calórico, com menos açúcar, com menos gordura do que um bolo normal. E aí eu comia um pedaço do bolo e ficava feliz. Então não, a gente não parou de comer o que a gente gostava, a gente só aprendeu que tinha momento certo e forma certa de fazer. Hoje em dia eu já como em restaurante, porque já são 2 anos e meio, então a gente tem que ir adaptando coisas também a uma realidade, né? Só que no início, principalmente, eu acho muito bacana você fazer isso, você tá aberto a aprender a fazer as coisas e é isso, você tem que curtir o processo, se inserir no processo, realmente mergulhar de cabeça no processo, porque só assim você vai ter sucesso no que você tá fazendo. Fora que ajudou a gente a guardar dinheiro, né, gente? Porque a gente parou de pedir lanche. Se vocês forem pensar que a gente pedia 2, 3 vezes lanche na semana, a gente parou com isso e aí automaticamente a gente pegou esse dinheiro, parte a gente guardou, parte a gente conseguiu colocar dentro da nossa nova alimentação. E por último, mas não menos importante, a gente parou de beber álcool. Eu sou uma pessoa que, atualmente, eu não bebo muito, bebo de vez em quando. Tipo, semana passada eu tomei uma cerveja e pra mim ok. Mas eu era uma pessoa que bebia consideravelmente. E parar de beber foi uma coisa muito boa pra mim. Primeiro que eu tinha a impressão de que um rolê só ia ser legal se eu bebesse. E eu descobri que não. E ao mesmo tempo eu descobri que eu gosto de outros tipos de rolê também, que não precisam nem um pouco de bebida. E eu também aprendi que se eu quiser beber, tá tudo bem. Só eu ir lá tomar um drink, tomar uma cerveja. Hoje em dia, inclusive, eu gosto mais de tomar cerveja e eu tenho preferência por tomar menos, tomar 1, 2 long necks, mas tomar de uma cerveja mais gostosa, né? Pra coisar o paladar, já que eu tô bebendo, eu quero beber um negócio gostoso. Ao invés de tomar, sei lá, uma caixa de cerveja ruim. Eu não tô falando que é errado você tomar uma caixa de cerveja ruim. Só que assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas de acordo com o objetivo que a gente quer. A gente tem que fazer de acordo com onde a gente quer chegar. No emagrecimento, no ganho de massa muscular, é assim que funciona, infelizmente não tem jeito. Fora que, entre beber e comer, eu prefiro comer. Então eu pensava assim, melhor eu comer do que beber.
entendeu? Tem as coisas que a gente quer fazer e eu preferia comer. Se for pensar em coisa calórica, de estar em déficit, eu preferia comer do que beber. Uma coisa também que quando a gente bebe, dá vontade da gente comer coisas mais calóricas. Então, às vezes, acaba virando uma bola de neve, o negócio descarrilha e vai pra lugares que a gente não quer ir. E eu parei de beber 100% na época que eu tava em emagrecimento? Não. Por exemplo, em datas comemorativas, aniversário, Dia dos Namorados, a gente tomava um vinho, a gente se permitia fazer as coisas. Só que era realmente aprender que tinha hora para fazer determinadas coisas. E foi o que eu falei, a gente aprendeu que a gente gostava de fazer outras coisas também. Pegar um domingo, sair, ir no Jardim Botânico, ir no museu, dar um rolê e depois sair para almoçar. Era muito mais divertido, talvez, do que sábado à noite sair, beber pra caramba e ficar de ressaca. Sobre refrigerante, que é o que muita gente me pergunta, eu já tinha parado de tomar refrigerante há muito tempo. Tem 5 anos que eu não tomo refrigerante, não foi por causa do emagrecimento, então pra mim super tranquilo, eu bebo água. Eu nem ligo pra beber as coisas, na realidade, esse negócio de suco, essas coisas, eu sou total do chamate, de uma água com gás. Então, no fim das contas, eu acho que aprendi bastante a equilibrar as coisas. Hoje eu vejo que, às vezes, eu dou até mais valor a algumas coisas do que eu dava antes. Eu dou mais valor a um lanche que eu vou comer, eu dou mais valor à comida do dia a dia também. Porque antes, pra eu ficar feliz com o que eu tava comendo, às vezes eu precisava comer uma coisa assim, muito cheia de queijo, muito cheia de coisa. E hoje em dia, eu comer um arroz, feijão e um ovo, eu já fico feliz pra caramba, sabe? Eu acho que meu paladar mudou muito e isso foi muito bom. Tem momento pra cada coisa. Às vezes a compulsão não deixa a gente agir dessa forma e isso é muito complicado. A parte psicológica do emagrecimento é muito mais difícil do que a parte prática, porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas até a gente fazer, a gente entrar num ritmo de fazer, o começo é muito complicado. E eu sei que falando assim parece super fácil e não é. Mas a partir do momento que a gente decide se planejar, colocar no papel, tirar da cabeça e colocar numa coisa física, isso facilita também. Então, a dica que eu vou dar esta pra vocês é: vocês estão pensando em querer começar? Coloca num papel. Anota isso que eu falei pra vocês, da alimentação, das marmitas, do álcool, enfim, de ter criatividade para fazer as coisas. Anota. Eu gosto bastante de tirar as coisas da cabeça e colocar no papel. Eu acho que ajuda realmente a deixar a coisa mais real. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém, inspirado vocês também, motivado a continuar ou a começar. E se vocês não me seguem ainda, me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar aqui para vocês. E esse é o vídeo de hoje. Valeu por ficar até aqui. Curte, comenta.